Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre como as emoções afetam suas negociações. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que seria a gestão de emoções, que é uma das principais habilidades trabalhadas no treinamento de negociação do Clube de Negociadores. A gestão de emoções nós entendemos que é a capacidade de reconhecer emoções próprias e alheias, administrando as relações a partir dos sentimentos subjacentes, de forma a permitir a construção de conexões satisfatórias. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a palavra relações. A gestão de emoções, ela visa tanto reconhecer as minhas emoções, quanto reconhecer as emoções do outro, para quê? Basicamente para estabelecer, para administrar as relações entre duas ou mais pessoas. As emoções afetam uma série de habilidades extremamente importantes para a gente estabelecer relações entre as pessoas e, consequentemente, para negociar e gerenciar conflitos. Uma das principais habilidades afetadas é a percepção. Como nós já vimos, nós temos dois sistemas diferentes. O sistema 1, que é rápido, emocional, e o sistema 2, que é mais lento, mais lógico. Quando a gente está sob efeito das emoções, nós temos uma tendência muito grande a usar mais o sistema 1, deixando-nos mais sujeitos a uma série de vieses cognitivos que acabam prejudicando a percepção e a formação dos nossos modelos mentais. Naturalmente, as emoções, elas afetam o raciocínio lógico, porque se o sistema 2 é responsável pelo sistema lógico e é dada prioridade para o sistema 1, que é emocional, naturalmente o nosso raciocínio lógico, ele vai ser prejudicado, como nos diz Goleman no livro dele Inteligência Emocional. Ocorre um sequestro da nossa capacidade de raciocínio lógico quando nós estamos sob efeito das emoções. Outra habilidade que é muito prejudicada é a da comunicação interpessoal. Por quê? Porque nós vamos ter modelos mentais deficientes, o nosso sistema cognitivo vai estar mais ocupado em trabalhar aquelas emoções e essas emoções vão afetar naturalmente o meu tom de voz. Vai afetar naturalmente a escolha das palavras que seriam as mais adequadas numa determinada comunicação. Então, a nossa comunicação interpessoal vai ser extremamente prejudicada. Uma outra habilidade que vai ser prejudicada é a de audição ativa. Por quê? Existe uma tendência, quando estamos sob efeito das emoções, de dedicarmos tanta atenção às nossas respostas, àquilo que estamos sentindo, aos nossos diálogos internos, que nós deixamos de usar a audição ativa, nós passamos a escutar mal as outras pessoas e, consequentemente, formando modelos mentais deficientes também. Outra habilidade que é prejudicada é de questionamento, pelo mesmo motivo. A gente está tão preocupado com os nossos pensamentos, em lidar com as nossas emoções, que não conseguimos escolher as perguntas adequadas que poderiam nos dar as respostas que nos livrariam daquela emoção. Então é como se fosse uma bola de neve, um círculo não virtuoso, onde um problema vai alimentando o outro e faz com que a gente então não consiga desenvolver as nossas habilidades no nosso máximo potencial. E todos esses elementos, eles acabam afetando a nossa capacidade de julgamento. E nessa capacidade de julgamento que nós temos o maior prejuízo à nossa negociação. Por quê? Porque sob efeito de emoções, às vezes nós deixamos de fechar determinados acordos porque ficamos bravos com o outro lado, porque ficamos nervosos com o outro lado. Às vezes esse acordo tem tudo para dar certo, tem tudo para ser legal, mas como a gente está sob efeito das emoções, a gente acaba abandonando aquele acordo, indo às vezes para uma alternativa que é muito pior do que a que a gente teria em mãos se fechasse o negócio. As emoções também, elas nos prejudicam durante uma negociação, mesmo se a gente estiver muito contente, muito alegre, porque às vezes o outro lado nos deixa muito alegres e com isso acabamos fechando o negócio que é prejudicial aos nossos interesses.
A mesma coisa quando a gente está sob efeito de emoções negativas, né, como raiva, como medo e assim por diante. Por quê? Porque afeta todas essas outras habilidades e com isso a gente pode acabar afetando os relacionamentos. Então vejam, a negociação ela tem uma relação direta com o resultado das negociações, mas tem uma relação direta também com os relacionamentos que nós estabelecemos entre as pessoas. Nós temos uma aula onde nós ensinamos uma série de elementos relacionados com as emoções. Nós ensinamos, por exemplo, a diferença de emoções e sentimentos, nós trabalhamos o reconhecimento de diversas emoções, nós trabalhamos a linguagem não verbal, trabalhamos as crenças. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um dos elementos que eu considero mais importantes na nossa aula de gestão das emoções, que é como é que essas emoções elas se relacionam com as nossas crenças e com as nossas necessidades. Então vamos imaginar que nós estamos no mundo real e percebemos esse mundo real naturalmente através dos nossos sentidos. A primeira coisa que temos que determinar é se temos alguma crença mobilizadora. Se não temos, estamos em equilíbrio. Mas se temos crenças mobilizadoras, isso pode gerar uma necessidade. Essa necessidade nos leva ao desequilíbrio, que por sua vez ela vai gerar emoções que afetam o comportamento e também a percepção e as próprias crenças. Nós temos que lembrar que existem dois sistemas. Nós temos a via racional e a via emocional. Esses dois sistemas, nós já vimos que a via emocional trabalha muito mais rapidamente do que a via racional. Então, sob efeito das emoções, esse circuito ele passa de uma forma muito rápida e nós temos uma tendência muito grande a sentir primeiro uma determinada emoção, muitas vezes agimos por impulso em função dessa emoção e mais tarde, quando nós paramos para raciocinar sobre o que aconteceu, nós podemos ver que agimos de forma precipitada, que não era bem aquela decisão que deveria ser tomada, mas aí às vezes é tarde demais, fomos levados pelas nossas emoções. Vamos colocar um exemplo aqui para ver como é que funciona na prática esse ciclo de emoções. Então vamos supor que alguém me critica. Eu posso considerar que essa crítica não é para mim, então eu vou continuar em equilíbrio, nada aconteceu. Agora, eu posso ter uma crença que considera que aquilo é para mim e que se alguém me critica é porque não me respeita. Se eu tenho essa crença arraigada dentro de mim, eu vou ter um desequilíbrio nas minhas necessidades, eu posso ter uma necessidade de estima, por exemplo, entro em desequilíbrio, isso pode gerar uma emoção de irritação, essa irritação pode fazer com que eu responda com dureza o outro lado. Se alguém me criticou tentando ajudar e eu respondo com dureza, o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar ficando brava comigo, mas se isso acontecer, isso vai me dar a percepção de que ela está faltando respeito comigo e com isso reforça a minha crença. Então vejam, a partir de uma crença que eu já tinha instalada dentro de mim, eu crio uma necessidade, entro em desequilíbrio, crio uma emoção que afeta meu comportamento e a partir dessa interação com o outro lado, isso acaba reforçando aquela minha crença. Então nunca mais eu vou deixar de ter essa crença de que se alguém me critica é porque não me respeita. Agora vamos ver uma situação diferente. Vamos supor que alguém me critica, mas desta vez eu tenho uma crença interior que diz que críticas melhoram o desempenho. Eu posso ter uma necessidade de autorrealização, essa necessidade pode me deixar contente e eu passar a demonstrar interesse. Ao demonstrar interesse, eu vou fazer mais perguntas. Se o outro lado me criticou e de repente ele recebe mais perguntas da minha parte, ele vai ter uma tendência a querer me ajudar, a querer aprofundar essas críticas para realmente me ajudar, porque eu tive uma ação receptiva e com isso tenho a percepção que estou sendo ajudado. Ou seja, reforçando aquela minha crença que críticas melhoram o desempenho. Qual a diferença entre as duas pessoas? As crenças. As crenças elas fazem toda a diferença na forma como a gente lida com as nossas emoções.
Então, no Clube de Negociadores, nós trabalhamos essas crenças, nós damos algumas dicas de como você pode fazer para alterar essas crenças, de maneira que, alterando as crenças, você possa alterar as suas emoções e alterar os seus relacionamentos. Nós aprendemos sobre as necessidades básicas do ser humano e as influências dessas necessidades nas negociações. Nós aprendemos os diversos tipos de emoções e os sentimentos subjacentes, os sentimentos correspondentes a essas diversas emoções, além de, naturalmente, da percepção. Então, é muito importante que, para a gente dominar o ciclo das emoções, a gente consiga, antes de mais nada, trabalhar as nossas crenças. E como nós já vimos, as crenças elas são fundamentais não só para as emoções, são fundamentais para uma série de habilidades comportamentais que servem não somente para as negociações, mas para todas as relações que tenhamos com outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, siga a gente e visite o Clube de Negociadores. Teremos o máximo prazer em receber você como membro assinante do nosso clube. Muito obrigado, até a próxima.